Em 2017, um homem do Alasca foi bruscamente acordado por passos altos, batendo perto da porta da frente. Assustado, ele desceu correndo e saiu para a varanda. O que ele viu lá não era nada menos que inacreditável. Mas ele tá longe de ser o único a ter um encontro chocante tão perto de casa. Então acorde e sinta o cheiro do bacon. Do estranho ao aterrorizante, estamos prestes a embarcar nas coisas mais estranhas que as pessoas encontraram em suas varandas. Familince. Qual é a coisa mais bizarra que já acordou você? Nos meus tempos de faculdade, uma vez eu acordei com meu colega de quarto colocando fogo no nosso apartamento enquanto fazia um simples miojo, e eu fiquei bem chateado. Mas quando o fotógrafo Tim Newton foi acordado por passos do lado de fora de sua casa em Anchorage, no Alasca, ele queria dar uma bela resposta aos perturbadores. Tim levantou-se meio sonolento e foi até a janela, pronto para enfrentar quem o acordou, mas ao ver quem era, ele não podia acreditar no que estava enxergando. Dois gatinhos estavam brincando na neve em seu deck. Ah, que fofinho. Mas esses não eram gatinhos comuns, eram filhotes de lince. Ver apenas um desses gatos selvagens já é raro, mas ver dois, isso realmente é muito difícil. E então, algo ainda mais incrível aconteceu. 5 gatinhos a mais se aproximaram junto com a mãe. Tim ficou maravilhado. Em vez de voltar para a cama, como tinha planejado, ele foi na ponta dos pés até a porta da varanda para ver melhor. Encontros com linces selvagens geralmente são muito rápidos. Geralmente são animais tímidos e que correm para se esconder assim que são vistos. Mas esses carinhas aí eram uma história completamente diferente. Então, testando ainda mais a sua sorte, Tim abriu lentamente a porta da varanda e saiu com cuidado. A mãe parecia cautelosa com ele, mas milagrosamente ficou quieta, mesmo com todos os seus filhotes ao redor. Na verdade, a família de linces ficou totalmente fascinada pela presença de Tim. Em vez de fugirem, eles farejaram ao redor dele e ficaram especialmente intrigados pela câmera que ele trouxe para fotografá-los. O encontro todo, cheio de calor no coração, durou cerca de 40 minutos, até que os felinos simpáticos finalmente partiram. Mas eles deixaram Tim com uma experiência que ele nunca vai esquecer. Isso é incrível. Por mim, esses felinos de patas grandes podiam perturbar meu sono todo dia, só que tem que ser depois das 10. Eu preciso do meu sono de beleza. TV Man da vida real. Sabe nos filmes quando o vilão invade todas as telas de computador e se mostra pra todo mundo? Sim, é legal na tela, mas isso nunca aconteceu de verdade, né? Bom, não exatamente, mas as pessoas do condado de Henrico, na Virgínia, tiveram uma experiência igualmente assustadora. Uma manhã em 2019, elas acordaram e encontraram uma série de TVs antigas deixadas em suas portas durante a noite. Mais de 50 TVs apareceram misteriosamente, cada uma colocada de forma assustadora para encarar uma casa de frente. Então, quem é o super vilão malvado por trás desse plano maligno? Tente não entrar em pânico, mas eu tenho a confirmação de que o vilão das TVs atacou de novo. E quem é o vilão das TVs? Bem, ele é o homem mais maligno a aterrorizar os subúrbios da Virgínia desde... Ah, quem é que eu tô tentando enganar? Não tem nenhuma mente maliciosa por trás disso. É só um brincalhão inofensivo, mas é uma fantasia muito boa. A identidade desse culpado esperto nunca foi revelada, mas ele fez exatamente a mesma coisa em um bairro próximo apenas um ano antes. Seja quem for, ele tá comprometido com a brincadeira. Só queria saber como é que ele conseguiu tanta TV antiga. Aliás, a minha avó tinha uma igual. Descanse em paz, vovó, que Deus a tenha. Senhorinha quem? Eu já morei em uns lugares bem ruins, e um deles era tão frio que eu tive que usar aquele negócio fofo esquisito que botam na parede como cobertor, e aquele negócio me fez tossir muito. Mas apesar de todos os problemas domésticos que eu já tive, eu nunca vivi nada parecido com um usuário do Reddit chamado Short Dragonfly 8 e a sua colega de quarto. Há algum tempo eles alugaram um apartamento no segundo andar de uma casa grande e antiga, em uma parte duvidosa da cidade. Havia 2 escadas que levavam ao apartamento, acessíveis a partir de uma varanda que rodeava o prédio. A colega de quarto de Short Dragonfly costumava trabalhar até tarde, mas uma noite quando chegou em casa notou algo diferente. A luz que sempre ficava acesa na varanda estava apagada. Achando que era só uma lâmpada queimada, ela continuou em direção às escadas. Mas de repente uma voz masculina profunda chamou por ela na escuridão. Não se preocupe comigo, sou só uma senhorinha inofensiva. Eu não tô aqui pra te machucar. Isso é exatamente o que alguém que quer te machucar diria, né? Assustada por sua vida, a colega de quarto saiu correndo pelo lado oposto da casa, subiu pela outra escada e se refugiou na segurança do apartamento.
Mas enquanto ela corria, ela conseguiu vislumbrar uma figura grande e escura sentada em uma das cadeiras do lado de fora da porta da frente. Caramba, as chances disso ser realmente uma senhorinha com voz masculina são tão pequenas quanto a de essa pessoa não querer te fazer mal. Será que ele tirou a lâmpada para se esconder na escuridão? E há quanto tempo ele estava ali esperando? Eita! Depois que a colega de quarto se acalmou, ela ligou para a polícia para pedir para uma viatura passar por lá. Mas quando as autoridades chegaram, o estranho tinha desaparecido. Que coisa assustadora. O mais importante é que ninguém se machucou. Toque, toque. Com licença, você tem um minuto para falar sobre o nosso Senhor e Salvador do conhecimento perdido, o Senhor Fala Sério. Vai levar só um segundinho para clicar no botão de curtir e inscrever-se e ser aceito no reino de conteúdo. Muito bem, ótima escolha. De volta pro vídeo. Guepardo de Cambridge. Cara, eu amo andar de bicicleta. E bem rápido pela estrada com o vento no meu cabelo, não tem nada melhor. Mas Toby Taylor, de 9 anos, que mora em Cambridgeshire, na Inglaterra, pode pensar 2 vezes antes de pegar uma bicicleta nova. Um dia, Toby estava pedalando para casa quando de repente avistou um guepardo no quintal. O quê? É isso aí que você ouviu. Ele correu direto em sua direção. Galera, não tem como Toby pedalar mais rápido que esse bicho. Os guepardos são os mamíferos terrestres mais rápidos, capazes de correr a incríveis 113 km por hora. Que isso! Justo quando o guepardo pulou, Toby abandonou sua bicicleta e correu para casa o mais rápido que pôde. A bicicleta foi despedaçada em segundos, mas comprou tempo suficiente para Toby chegar em casa correndo e bater a porta atrás dele. Ufa! Mas espera, guepardos não vivem na Inglaterra. Que diabo estava acontecendo? Bem, esse vivia, não muito longe da casa de Toby. Cuidadores do zoológico de Hamerton perceberam que um de seus grandes felinos, a Kia, tinha escapado. Devido a um problema na cerca elétrica, a Kia conseguiu sair para procurar comida. Depois de se banquetear com um insatisfatório petisco de rodas, a Kia agora estava sentado no meio do quintal de Toby olhando faminto para dentro de casa. Cruz credo. Felizmente, os cuidadores do zoológico chegaram apenas 20 minutos depois para recolher o seu fugitivo. E tudo ficou bem. Ainda assim, que história insana. Poucos podem dizer que venceram um guepardo numa corrida. Pera aí. Será que isso significa que um garoto de 9 anos é oficialmente o animal terrestre mais rápido de todos? Poltergeist no Pulgansport. Então, esse próximo encontro não aconteceu tecnicamente numa varanda, mas ocorreu em um restaurante chamado Pulgansport, que significa varanda do Pulgans. E foi tão louco que eu não podia deixar de contar pra vocês. O restaurante em Charleston, na Carolina do Sul, serve comida e bebida como qualquer outro. Só que muita gente não vai lá por isso. Eles vão pra ver uma das hóspedes regulares, Zoe St. Amand. Tá, e o que há de especial nela? Essa tia aí consegue dar um mortal pra trás? Infelizmente, não. Zoe St. Amand é um fantasma. Como assim, um fantasma? Veja bem, antes do Pulgansport ser um restaurante, Zoe morava lá com sua irmã, Elizabeth. E essas irmãs inseparáveis faziam tudo juntas e não se importavam muito com a companhia dos outros. Porém, de forma devastadora, Elizabeth morreu em 1945. Zoe ficou arrasada e foi se isolando cada vez mais à medida que sua saúde mental piorava. Até que numa noite ela saiu correndo pela rua gritando o nome da irmã. Por causa disso, ela foi colocada sob cuidados especializados e morreu logo em seguida. Mas isso tá longe de ser o fim dessa história. Quando a casa se tornou um restaurante, por volta de 1976, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. Uma noite, o dono estava fechando o local sozinho quando um banco de madeira caiu sozinho no chão. Depois, a porta começou a abrir e fechar violentamente. Cruzes. Em outra ocasião, uma faxineira trabalhando no turno da noite não conseguia se livrar da sensação de estar sendo observada, mas toda vez que ela olhava em volta, estava sozinha. Então, enquanto estava limpando o espelho, ela viu algo aterrorizante. Em vez do seu próprio rosto refletido, era o rosto de uma senhora idosa, usando óculos de armação de arame. Assim que o rosto assustador apareceu, ele desapareceu novamente. Caraca! O mais estranho de tudo foi quando um grupo de caçadores de fantasmas amadores jantou lá. Durante a refeição, uma das pessoas abriu um aplicativo de rastreamento de atividades paranormais em seu celular. E a coisa ficou uma loucura, com a pessoa alegando
alegando que havia muita energia sobrenatural ao seu redor. E o detalhe, o nome dela era Elizabeth, o mesmo nome da irmã de Zoe. Uau, será que tudo isso pode ser explicado racionalmente? Claro, a maioria das pessoas que veem Zoe só acha que ela é outra cliente. Isso é até reconhecerem a mesma mulher idosa em uma fotografia antiga pendurada na parede do restaurante, sempre observando através dos óculos de armação de arame. Sempre. Guardião Bom Menino. Nossas casas são lugares onde devemos nos sentir seguros, mas uma casa em Grand Lake, no estado do Colorado, teve que contar com um guarda improvável quando um visitante surpresa chegou bem perto da porta dos fundos. Esse cãozinho da raça Shipu, chamado Dash, ficou calmo enquanto observava nada menos do que um puma arranhando a janela do lado de fora. Uau, que cachorrinho corajoso, hein? Segundo o dono, o puma estava apenas curioso e não tinha intenção de machucar Dash. Mesmo assim, o melhor amigo do homem ficou heroicamente entre o seu dono e o felino. Foi um confronto longo e intenso, mas Dash saiu vencedor e o puma acabou fugindo de volta para as montanhas. Cara, por um momento eu realmente não tinha certeza de como é que isso aí ia acabar. Bichinho destemido, hein? Mas isso só mostra que ter a coragem de uma fera pode ser suficiente para vencer uma fera de verdade. Um jogo perfeito. Algumas pessoas simplesmente têm azar. É um fato lamentável da vida. Mas aí você encontra pessoas como Radivok Lait, que são tão incrivelmente azaradas que é difícil acreditar. Desde 2007, Radivok acordou com sua casa na Sérvia sendo atingida por meteoritos em incríveis 6 ocasiões diferentes. O quê? Sim, cerca de 17 mil meteoritos caem na Terra todo ano. Mas em todo o século XX, apenas 57 atingiram alguma infraestrutura humana. Isso significa que 1/6 de todos os impactos registrados nos últimos 100 anos atingiram a mesma casa. Caramba, quais são as chances? Bem, prepare-se. As chances de ser atingido por um meteorito apenas uma vez já são infinitamente pequenas, cerca de 1 em 840 milhões. Mas a probabilidade disso acontecer mais 5 vezes é quase impossível, de 1 em 418 tredecilhões. Sim, são muitos zeros mesmo. É mais provável que você faça uma prova de múltipla escolha com 300 perguntas. Coloque uma mão sobre os olhos, responda completamente ao acaso e ainda acerte 100% do que ser atingido 6 vezes por um meteorito. Meu Deus, será que esse cara aí comprou uma casa no fim de uma pista de boliche espacial ou alguma coisa do tipo? Não exatamente. A gente não sabe porquê, mas a casa de Radivok tem campos magnéticos estranhamente poderosos ao redor dela, que os pesquisadores suspeitam atrair o ferro dos meteoritos. Radivok discorda e diz que os alienígenas estão atrás dele. De qualquer forma, eu estacionaria o meu carro na garagem se eu fosse ele. Terror na hora de dormir. Eu não acho que tenha algo mais assustador do que ouvir um barulho estranho à noite, especialmente quando você tá sozinho em casa. E foi exatamente isso que aconteceu com Sarah McAnally de Fishtown, na Pensilvânia, em uma noite de setembro de 2022. Ela estava acordada até tarde terminando um trabalho, quando um estranho som de arranhão do lado de fora da sua janela a assustou enquanto ela olhava para a tela do computador. Ao olhar para fora, ela percebeu que estava muito escuro para ver alguma coisa. Então, de maneira cuidadosa e silenciosa, ela foi até a cozinha pegar uma lanterna, e a cada passo que dava, o som de arranhadas ficava mais alto. Depois de pegar a lanterna e se agachar perto de uma janela, ela criou coragem para espiar de trás da segurança da cortina. Quando sua mão trêmula ligou a lanterna, você não acreditaria no que ela viu. Um guaxinim estava se aconchegando para dormir na rede da varanda. Te peguei na primeira parte, né? Pânico evitado, Sarah gravou um vídeo rápido antes de voltar pra cima pra terminar seu trabalho. Ah, eles não são fofinhos? É fácil esquecer o quão adoráveis esses pequenos duendes do lixo são quando eles não estão tentando arrancar o seu rosto enquanto você tira o lixo pra fora. Comunidade de jacarés. Ah, Flórida. Desde a Disney World até aqueles artigos genéricos sobre um homem da Flórida fazendo insanidades, você sempre sacia o meu apetite por entretenimento. Mas você poderia fazer melhor ao saciar o apetite dos seus animais por comida. Uma noite em Venice, em 2020, esse jacaré achou que tinha encontrado sua próxima refeição. Infelizmente, para o faminto réptil, o prato em questão era uma decoração de tartarugas marinhas, definitivamente menos saboroso e muito mais crocante do que ele
ele esperava. E acontece que as noitadas dos jacarés são muito mais comuns do que se pensa. Lá em Parrish, na Flórida, outro jacaré apareceu como hóspede em uma casa, deu uma olhadinha e felizmente foi embora. Mas o mais estranho de tudo, Stephen, o dono da casa, disse que quase exatamente um ano antes, um filhote de jacaré tinha vagado até sua propriedade e feito exatamente a mesma coisa. Poderia ser o mesmo jacaré totalmente crescido? Bom, eu não ia abrir a porta para perguntar. Me chame de covarde, mas eu pareço delicioso. Não quero aparecer em Parrish tão cedo. Motivação Mormon. Vamos encarar o fato de que foi difícil manter a forma durante a Covid. Todo mundo ficou meio fofinho na região da barriga, mas a maneira de uma vizinhança tentar se manter ativa criou o vídeo mais estranho da pandemia. Durante uma aula de zumba matinal de 45 minutos, os moradores de Saratoga Springs, em Utah, saíram para suas varandas e quintais para serem guiados por essa senhora com megafone. Sinceramente, eu acho muito legal essas pessoas encontrarem um espírito comunitário durante um momento difícil. Mas agora eu tenho mais perguntas do que respostas. Por que tem um buraco aleatório no chão? Eles nunca ouviram falar em cercados? E por que esse menino vestido de Woody do Toy Story tá preso numa janela lá em cima? Será que ele precisa de água? Você consegue imaginar se o seu despertar durante a pandemia fosse o quarteirão inteiro dançando o Mormon Mambo? Acho que eu preferia correr o risco de Covid. Obrigado. Susto surpresa. Eu realmente não sou uma pessoa matutina. Antes das 10h30 eu sou insuportável. Então, se algum de vocês perturbasse meu sono, que nem esse cara em Peterhead, na Escócia, você estaria pedindo por encrenca. Quando a Anastácia Kurnívica foi acordada pelo interfone, a última coisa que ela esperava ver era um completo estranho olhando pela janela do quarto dela. Depois de ligar pra polícia, a Anastácia gravou furtivamente o cara assustador espiando pelo canto do prédio. Como se isso não fosse estranho o suficiente, justamente quando ela pensou que tinha se livrado dele, ele apareceu ainda mais perto da janela. Se fosse comigo, eu ia dormir com um taco de beisebol como se fosse um ursinho de pelúcia dali por diante. Felizmente, a polícia chegou e prendeu o cara, e a Anastácia saiu ilesa. Mas se você quer ver um susto ainda mais próximo, confere esse vídeo postado no Reddit. O proprietário acordou às 5 horas com uma notificação da câmera do interfone. Ele foi conferir e viu isso. Três ladrões mascarados se aproximaram da casa, cobriram a câmera e tentaram arrombá-la. Segundo os vizinhos, essa casa em Sammamish, em Washington, não foi a única a ser alvo. Minha nossa. Pelo que eu posso ver, eles não tiveram sucesso, mas ainda me dá calafrios. Não custa dar uma reforçadinha nas portas e nas janelas daqui pra frente. Cadê a caixinhos dourados? Sempre dizem que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, mas aparentemente comer um pote inteiro de sorvete de manhã é estranho e não é saudável. Bom, não tem tanta importância assim também, né? Acontece que nós não somos as únicas criaturas que gostam de uma boa comilança de manhã. Esse vídeo, capturado em Gatlinburg, no Tennessee, mostra a refeição matinal de uma senhora sendo interrompida por uma família faminta de ursos. Primeiro, a mamãe urso sobe na varanda para dar uma olhadinha, seguida por seus dois filhotes. Eles são tão bonitinhos. Os três vasculham todos os cantos da varanda antes de pegar alguns biscoitos e derrubar uma xícara de café da mesa. Seja porque estava muito quente ou muito frio, alguma coisa nesse café aí não estava do agrado deles. Em certo momento, um dos filhotes até tenta abrir a porta do chalé. Ufa, essa foi por pouco. Seria irônico demais se os ursos entrassem na casa. Os pobres moradores iam ser as torradas do café da manhã. Contato imediato no Maine. Fazer exercícios em casa pode ser uma ótima maneira de se manter em forma sem uma cara academia. Eu gosto de calcular quantos cachorros quentes eu consigo colocar na boca enquanto leio histórias sobrenaturais. E aqui vai uma que eu ouvi outro dia. Era uma noite escura de abril de 1986. Uma mulher estava se exercitando em sua cozinha em Cornville, no estado do Maine, enquanto seus filhos brincavam na sala de estar. De repente, todas as luzes se apagaram e um som arrepiante de arrasto começou em sua varanda. Aterrorizada, ela correu para seus filhos e os abraçou forte. Através do vidro, ela jurou que viu pequenas figuras cinzentas correndo pelo deck. Então, uma porta bateu em algum lugar lá em cima.
teriam eles entrado na casa, seja lá quem eles fossem? Ela pegou seu revólver de uma gaveta próxima e gritou um aviso em pânico. Então, de repente, ela ouviu a caminhonete de seu marido chegando na entrada. Como que por magia, as luzes se acenderam instantaneamente e os sons de arrasto desapareceram tão rapidamente quanto tinham chegado. A mulher disse que seu marido se lembrava de chegar em casa e ver as luzes se acenderem conforme ele se aproximava, mas sem nenhuma pequena figura cinzenta arranhando o deck. Eita, deu calafrio aqui. Que mistério, hein? O que você acha que passou na casa dela naquela noite? Alienígenas? Eu não tenho certeza. Vou voltar a fazer meu lanche aqui e tentar esquecer isso. Monitor do bairro. Para surpresa de absolutamente ninguém, a gente tá voltando pra Flórida. Mas dessa vez não é por causa de jacarés. Ah não, eu tenho um réptil ainda mais notável para você. Moradores de Apopka estavam cuidando de suas próprias vidas quando ouviram um som de rangidos vindos da janela da varanda. Eles tinham acabado de espalhar repelente de cobras, então não poderia ser uma cobra, né? Ao investigar, eles confirmaram que de fato nada estava deslizando pelo vidro. Ufa, mas algo muito mais assustador do que uma cobra estava subindo por ele. Que diabos é esse troço? É o Godzilla? Calma, isso é um lagarto monitor, e eles podem crescer até 3 metros de comprimento, mas o tamanho deles não é a coisa mais assustadora. Eles também são venenosos e têm uma mordida super poderosa. Se um deles te pegar na sua mandíbula, vai ser muito doloroso. E mesmo que seu veneno não seja tão potente, há bactérias suficientes em suas bocas para causar uma infecção desagradável. Em outras palavras, eles realmente não são o tipo de criatura que você quer arranhando a sua janela. Curiosamente, essas coisas nem são nativas da Flórida. Caramba, então como é que ele chegou aqui? Bem, provavelmente é o animal de estimação que escapou de alguém. Isso mesmo, algumas pessoas realmente mantêm esses répteis como animais de estimação. Ah, tá bom. Pra ser justo, eu com certeza adoraria ter um réptil gigante e perigoso pra soltar nos meus inimigos. Mas eu já tenho a minha irmã, obrigado. Que palhaçada! Eu não sou de ter medo de muita coisa, só do habitual. Insetos, ursos, morcegos, pães, umbigos, aranhas, os oceanos e os rios e vestir roupas. Ah, e palhaços. Eu odeio palhaços. Se alguém aparecer por perto vestido que nem o Pennywise, eu vou incendiar minha casa. Infelizmente, alguns palhaços ainda acham engraçado colocar máscaras assustadoras e se aproximar das portas das pessoas no meio da noite. Sai fora! Os dois vídeos são da época de Halloween, então eu espero que esses caras sejam só uns esquisitos pregando pegadinhas, e não, você sabe, palhaços assassinos de verdade. Até mesmo os proprietários podem estar envolvidos na brincadeira, pelo menos é o que eu vou me permitir acreditar. Precisa estar faltando alguns parafusos na sua cabeça para achar que isso aí é legal de se fazer com estranho, mas isso não impede algumas pessoas. Em outro lugar, alguém vestido como Sam, do filme de terror Contos do Dia das Bruxas, foi até a porta de uma casa com um pirulito característico na mão e encarou diretamente a câmera. E caramba, isso aí é assustador. Eu vou esperar que tenha sido apenas outra pegadinha. Acho que essa galera aí é mais travessura do que doçura. Algo não está cervo. Os meus pais eram uns estraga-prazeres que nunca me deixavam sair para pedir doces no Halloween. Mas isso não significa que eu não gostasse de ver as fantasias de todo mundo. A melhor que eu já vi foi em Estes Park, no Colorado, onde um espertinho criou essa fantasia de cervo hiper realista. Uau! Isso deve ter levado uma eternidade para fazer. Como é que ele conseguiu fazer a fantasia comer essas abóboras de um jeito tão... Pera aí, isso aí é real. O animal faminto apareceu na casa de um morador na manhã depois do Halloween de 2018. Meio tarde para conseguir doces. Embora eu duvide que tinha doce suficiente em todo o bairro para satisfazer ele. Essas criaturas gigantes podem pesar quase 500 quilos. Sério, só os chifres pesam cerca de 18 quilos. E podem crescer até 1,22 m cada. E eles não servem apenas para uma decoração assustadora. Os cervos podem ser super agressivos e atacar sem aviso. Felizmente, para o morador, esse animal parecia muito satisfeito com a abóbora para se incomodar com a porta abrindo. Eu acho que todos temos direito a um docinho na temporada de Halloween. Se você não pensa da mesma forma, tenta dizer isso pro cervo. E boa sorte para não se tornar um espetinho nesse processo.
Ah, que pena, já chegamos ao final desse vídeo. Qual desses encontros estranhos na varanda foi o seu favorito? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.